Isa, primeiro, muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Eu sei que é super corrido para você, principalmente no final de semana, né? Então, a gente vai fazer algumas perguntas para você. Vai ser, assim, em média, 20 minutos a meia hora. Então, daí a gente vai começar agora. Já tá gravando, né, Ana? Uhum. Então, a gente está aqui para a gravação do podcast. O tema é o impacto da violação dos direitos das crianças no desenvolvimento psicológico. Então, eu estou aqui com a Ana e com a Letícia. A gente é estudante de psicologia do 7º período. E a gente está aqui com a nossa convidada, que é a Isabela Pimenta. E ela tem uma história ali na pedagogia. Isa, você pode contar um pouquinho como que é a sua trajetória na educação pra gente, por favor? Sim, vamos lá. Então, eu sou a Isabela. Eu estou na pedagogia faz uns 15 anos já. E eu iniciei a minha carreira como pedagoga como tutora. Então, eu fui fazendo estágio, fui trabalhando em lugares em que eu era tutora. E aí, desde então, eu fui descobrindo que a minha habilidade, até mesmo meu tema de estudo sempre foi os neurodivergentes e também o quanto eles precisam ter um olhar diferenciado quando a gente fala de aprendizagem, mais na parte da pedagogia, né? E aí eu fui construindo essa trajetória, esses estudos. Hoje eu sou pós-graduada em neurociência e aprendizagem. E aí a minha carreira em sala de aula, nas escolas, sempre teve um ponto mais importante em relação a esses temas, né? A essas linhas de pesquisa que precisam tanto ser exploradas, né? Muito obrigada, Isa, por compartilhar um pouquinho ali da sua experiência. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso tema também. E para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho do porquê é tão vital a gente falar sobre os direitos das crianças, justamente no público jovem, estudante universitário, independente da área de atuação, se for aqui da psicologia, da pedagogia ou até mesmo a engenharia. Sim, eu acho que a gente tem que abrir, eu acho que as conversas em relação à aprendizagem ou esse olhar diferenciado, ele tem que partir do ponto macro, né? Então, quando a gente fala de criança, de direito de criança, não importa a área, importa o direito da criança, né? Então, e a gente vê hoje que a tendência, né, até neuropsicológica mesmo, é que as crianças cada vez parece que nem elas reconhecem os próprios direitos delas. Então, elas estão sendo hiperestimuladas de maneira que elas não conseguem nem associar aquilo que elas dão conta, aquilo que elas são responsáveis por si só a partir de cada faixa etária, né? Então, se a gente considerar ali a primeira infância, qual o direito que a criança está tendo? Né? Será que elas estão tendo realmente acesso a esses direitos que elas deveriam ter? Então, quando a gente fala dessa... Vamos até usar talvez uma palavra que fica um pouco pesado, mas é o real, é a sonegação, né? Então, as crianças estão sendo terceirizadas, elas estão nem sendo ensinadas aquilo que elas dão conta de fazer, aquilo que elas não dão conta de fazer, ou até o contrário, né? Elas estão sendo estimuladas aquilo que ainda não está no direito delas de fazer, dependendo da faixa etária, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de hiperestimulação, isso fica muito claro. Então, as crianças estão sendo inseridas num ambiente que elas não têm nem direito ao acesso, elas não conseguem nem acessar aquilo que elas conseguem, de acordo com o desenvolvimento neurológico falando, né? Uhum. Então, se a gente falar hoje de uma forma geral dos profissionais, cada um está puxando para uma linha. Então, esquecendo do real direito da criança, que é desenvolver de acordo com a idade, que é aprender sem estar tudo pronto, que é ser cuidada de um jeito psicologicamente falando, porque, né, as crianças hoje em dia, se a gente até para a parte da psicologia, o nível de crianças hoje que precisam de atendimento psicológico, a porcentagem é muito maior do que 2, 3, 4 anos atrás, né? Então, se as crianças que antes a gente pensava assim, né, a criança ela fazia, né, ia atrás de um corpo clínico quando realmente tinha alguma coisa, né? Então, hoje não. Hoje as crianças... Tem crianças de 3, 4, 5 anos já submetidas a tratamentos psicológicos, tratamentos neurológicos, para ser inserida numa sociedade. Uhum. E em quais situações do nosso dia a dia que a gente vê que é assim, um pouco comum, mas representa uma violação assim, do direito das crianças ou uma negligência? Para mim, questão de aprendizagem, que é mais a minha área, eu vejo que é a falta de tempo ósseo.
Eu vejo que hoje as crianças, elas têm uma rotina de adulto. Isso, para mim, é uma violação de direito inegociável. As crianças hoje, elas acordam super cedo, elas entram na escola às 7, 7h30, vai até às 18, 19h30, então elas não estão tendo o direito de ser criança. E durante essas 12, 10 horas que elas ficam inseridas no horário comercial, vamos dizer assim, que é a rotina de um adulto, elas são inseridas o tempo todo num cronograma, né? Então, as crianças, elas têm um tempo hiper criança. Então, se a gente for parar para pensar, eles estão violando, né? A gente, né? Nós estamos violando cada vez mais o direito de ser criança. Porque daí a gente começa a inserir dentro da rotina da criança cada vez mais atividades para não deixar o ócio, né? Que, na verdade, o ócio deveria existir em todas as idades, principalmente na primeira infância. Ali até a primeira e segunda infância ali, né? Então, as crianças não têm o tempo ósseo de criação, as crianças não são inseridas mais num ambiente onde elas possam criar relações, né? Criar relação com o espaço. Então, hoje é tudo muito pronto. Então, as crianças hoje, elas estão virando reprodutoras. Uhum. E uma coisa que eu fui reparando, assim, com o tempo, né? Porque eu não tenho criança na família, assim, que tá na escola já. Que todas as escolas já tem esse negócio de contraturno, de ficar até mais tarde, enche de atividade. Mas realmente, eu imagino que seja muito puxado para as crianças. Então, na verdade, a gente tem que acompanhar também até a própria, vamos dizer assim, evolução familiar, né? Por exemplo, criada numa família que minha mãe ficou em casa, né? Então, a minha mãe não trabalhava, então eu ia para a escola o período obrigatório, o curricular. Porém, as coisas evoluíram. Hoje as mães trabalham, né? Precisam estar no trabalho e tudo bem. Então, já que tem que ter essa opção, então o contraturno, o período integral, ele deveria oferecer o que o regular não tem como abrir mão, né? Então, por exemplo, o regular, o curricular, tem que seguir um cronograma de aprendizagem, um cronograma de conteúdo, né? De desenvolvimento pedagógico falando. Mas o outro turno deveria ser diferente, né? Então, claro, tem que acompanhar a rotina da família. Eu acho que não é nem muito assim que é preciso oferecer. Tem que oferecer porque as famílias precisam, mas é como está sendo oferecido, né? Que tipo de contraturno, que tipo de aprendizagem, que tipo de ambiente escolar está sendo oferecido. Exatamente. E puxando ali um pouquinho mais para a parte da criação da criança, tanto na escola quanto em casa, como que a gente diferencia de uma orientação ou disciplina saudável de uma violação? Eu acho que as crianças, igual eu falei, né, elas estão sendo colocadas numa adultização mais cedo. Então, por exemplo, vamos até falar bem básico da introdução alimentar, né? Hoje, uma criança, quando ela está na introdução alimentar, as famílias violam na hora o direito porque não pode se sujar. Então, a criança vai lá, se lambuza, já vem o papel, já limpa, já tira da mão da criança uma banana amassada, sei lá, né, uma lambreca ali, vamos dizer assim, né? Então, já é uma violação tremenda, assim, né? A criança está descobrindo o alimento. O sabor, o cheiro, a textura, ela vai se sujar. Ela tá na fase ainda de experimentar em todos os sentidos, né? Então, aí já é uma violação. A outra que eu vejo é o quanto a gente dá pronto as coisas para as crianças. Vamos falar dos brinquedos, né? Então, hoje uma criança, ela abre o armário dela, ela tem todos os brinquedos prontos. Ela não tem o tempo de criar ali, de imaginar uma história, de criar um senso crítico, né, na própria criação. É tudo pronto, é tudo já estereotipado. Então, é uma segunda violação. Então, eu acho que as famílias cada vez mais estão querendo não ter entre aspas, né, um trabalho de deixar já mexer, né? Ai, não mexe aí, aqui é proibido, põe cadeado, né? Eu tenho uma história muito legal, assim, que quando eu tava na escola, a escola era de mural, sabe aqueles murais de borracha, né? E aí as professoras usavam os alfinetes para guardar as coisas, né? Para pendurar, né? Os trabalhos das crianças, tudo. E aí a gente teve que tirar os murais porque as professoras falaram que não iam ensinar as crianças que não podiam pegar o alfinete. Então, você entende a diferença? Eu falei, não. Eu falei, a gente tem que ensinar a criança que aquilo não é ainda para a idade dela, qual que é a funcionalidade daquele alfinete, para que ele tá ali e que não vai mexer. Então, é muito mais fácil tirar. Então, qual o direito da criança descobrir aquele material e perceber que não é para a idade dela que você tá dando? Óbvio, né? Tudo na medida
do cuidado do que a criança consegue. Mas a gente hoje não dá tempo da criança descobrir. Exatamente. Nossa, e você falando isso me lembra muito o restaurante, né, o Aruá, que você trabalha. Eu fui ali um dia e, nossa, é criança com água, terra, um monte de brinquedo, elas têm muita liberdade aí. E assim, eu falo assim, eu fico feliz dessa parte, mas ao mesmo tempo tem a contrapartida, né? Já vi crianças aqui que nesse espaço, imagina, esse espaço, a criança chega e vai na mesa com o celular, ela não vai ficar. Eu tenho os dois cenários aqui dentro, né? A criança sai daqui imunda, suja, maravilhosa, não querendo ir embora, porque pôs a mão na terra, brincou, mexeu com barro, argila, tinta, e aí o contrapartida que ficou na mesa no tablet. Então, assim, são dois mundos que se conversam, vivem junto, mas que são violações, assim, que não poderiam mais acontecer, né? Exatamente. Isa, agora a gente olhando para uma parte mais de desenvolvimento, a gente sabe que a primeira infância ela é muito importante, né, no desenvolvimento da vida adulta, da adolescência. Quais seriam os principais impactos quando a gente percebe que quando a criança não está mais num local seguro e ela interfere nessa capacidade dela de aprender, de se expressar, de socializar? Quais seriam os impactos a longo prazo disso? Então, vamos lá. Quando a gente fala de primeira infância, as pessoas, principalmente em relação ao olhar da escola, tá? As pessoas acham que a primeira infância é cuidadora, né? Então, a gente ainda tem esse estereótipo que a criança na primeira infância, ali até os 3 anos dela, ela só precisa ser cuidada, né? E não. E é nesse momento da primeira infância que as crianças desenvolvem todas as suas habilidades, todas as suas, até mesmo a personalidade, né? Desenvolve não, né? Aflora. E quando essa primeira infância não é bem explorada, não é bem estimulada de acordo com aquilo que precisa, isso reflete lá depois ali por volta dos 10, 12 anos, que é quando a criança ela começa a perceber, até nós, né, enquanto acompanhantes das crianças, que falta uma habilidade desenvolvida. Vamos falar bem prático, assim, agora, por exemplo, coordenação motora fina. Na nossa idade, né, pelo menos na minha idade, eu tinha uma aula de artes na escola que eu nunca esqueço, que era a aula de fazer bolinha de papel com papel crepom, né? Todo mundo achava aquilo a coisa mais ridícula do universo, você ficar lá enrolando com a pontinha do dedo, papelzinho crepom e colando no papel. E hoje ninguém mais faz. Só que é uma coordenação motora fina que as crianças perderam. Então hoje você vai ver uma criança que, com quantos anos hoje uma criança começa a aprender a amarrar o cadarço? Já não amarra, porque os tênis hoje já não tem cadarço. Então, vocês entendem que cada vez mais a gente está tentando facilitar, entre aspas, a vida das crianças e elas estão perdendo a própria noção corporal ali, né? Então, a criança lá na primeira infância, que ela faz a bolinha de papel, lá no de papel crepom, ela vai usar essas habilidades depois, não naquele momento, né? Até naquele momento não tem sentido mesmo, né? Então, as crianças cognitivamente, elas estão sendo negligenciadas até o ponto de não desenvolver a própria coordenação motora. E agora com essa era tecnológica, até a formação corporal das crianças não é mais o movimento pinça, tanto quanto era, de pegar, de ir lá desenhar, fazer o alinhavo, fazer a bolinha de papel. Hoje é tudo dedo, hoje é tudo a ponta do dedo, né? Então, esses são reflexos que fazem que às vezes a gente ali no momento não percebe naquela faixa etária ali, né, da primeira infância. Mas as consequências disso depois são surreais, inclusive até a própria letra cursiva, né? Hoje tem algumas escolas, principalmente escolas internacionais, que elas não... se a gente pensar em questão de currículo, a letra cursiva não é obrigação, não é obrigatória, né? Não é um conteúdo dentro da BNCC. Ela é mais um desenvolvimento da coordenação motora fina. E aí as escolas estão cada vez mais tirando essa obrigatoriedade e passando mais para a letra de imprensa, né? E a coordenação motora fina da criança fica onde, né? Aquela questão do traçado, da curva, de grande, pequeno, maiúsculo, minúsculo, dentro da linha, desce. Então, essas coisas fazem as crianças não terem a noção futura, porque daí tudo é computador, tudo é tecnologia, né? Então, hoje a gente pode até perceber que tem a questão de profissões também, né? A gente fala, profissão do futuro. Sim, tem as profissões do futuro e tem as profissões que vão parar de existir.
Mas se a gente parar para pensar, no meio artístico, por exemplo, é escasso profissionais que trabalham com arte, que trabalham com materiais, né, de sensoriais, né? Hoje as crianças já estão indo para o ponto de ser youtuber, de mexer com o computador, é tudo pronto, é um clique, é um toque. Então, esses são consequências bem importantes, assim, pra gente pensar, né? Hoje, você pergunta pra uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela fala que ela quer ser youtuber. Não é mais, eu quero ser veterinária, quero ser professora, nunca mais quero ser professora, né? Sim, é bem verdade, porque eu tenho um priminho que ele é muito da tecnologia, e quando a gente pergunta o que ele quer ser, é sempre na área tecnológica. Ele queria ser youtuber, aí agora ele quer ser uma pessoa que trabalha fazendo jogos. Então é tudo relacionado à tecnologia. Isa, agora a gente sabe também que a violência ela muda muito o comportamento de uma criança, né? Quais seriam os principais sinais na comunicação ou no contato dessa criança com outras crianças, na forma de brincar, que a gente pode observar que essa criança está vivendo uma situação de risco ou está tendo uma violação dos direitos dela? A criança, ela é um espelho, né? O ser aprendente, né? Vamos dizer assim. Ele aprende aquilo que ele vive. Então, se você vê comportamento de uma criança que tem um pouco mais de omissão, de agressividade, de explosão, você pode ter certeza que é isso que ela está aprendendo. As crianças, elas não tiram do nada um comportamento assim, agressor, elas não tiram do nada um comportamento inibitório, né? Então, por exemplo, assim, se você vê que a criança é aquela criança que não conta, tá errado. O certo é a criança que conta tudo. Eu falo, ai, que bom, você chega em casa e conta tudo o que aconteceu. Bem assim. As crianças, elas têm que sentir a liberdade de chegar e falar se fez bagunça, se não fez bagunça, né? E, na verdade, a reação é o que mais importa. É como você vai tratar aquilo, né? Então, hoje as crianças, às vezes elas recebem um não o tempo todo, num modo só interativo, né? Não no modo conversar, né? Não no modo de um diálogo. É tudo não, tá errado, não pode, ou você não vai, não deve, ou fez alguma coisinha errada lá, ao invés de dialogar sobre aquele assunto, né? As crianças só recebem o não. E quando a criança está em desenvolvimento neural, ela precisa de uma justificativa. Ela precisa de repertório para entender por que ela levou, entre aspas, uma bronca daquilo, né? Então, se ela recebe só o não, só agressão verbal ou até mesmo agressão física, é isso que ela aprende, é isso que ela vai reproduzir. Então, se a criança ela anda muito quieta, ela não conta, você percebe assim que até uma coisa bem interessante de falar sobre isso é um modo de expressar, né? Então, tem criança que se expressa na agressão física. Tem criança que se expressar no silêncio, que vai ficar cada vez mais inibida, né? E tem criança que se expressa até pelo desenho. Então, você percebe o desenho que a criança faz, as cores que ela usa. Então, tudo isso é indício de que a criança está e está em sofrimento, vamos dizer assim, né? Algum sofrimento ela está. E como ela reflete até mesmo na aprendizagem, você pode contabilizar que, com certeza, alguma questão psicológica, física está acontecendo. Neurologicamente falando, o cérebro, né, é um músculo. Ele precisa de elasticidade para aprender. E quando a criança ela está em sofrimento por algum tipo de agressão, por algum tipo de violência, trava na hora, não aprende. É uma criança que não desenvolve neurologicamente falando e muito menos psicologicamente, né? E eu acho que o diálogo nas famílias, o diálogo dentro da escola está cada vez menor. Então, as crianças não têm o espaço para pedir ajuda. As crianças elas não estão encontrando abertura para ser sincera e falar de um sentimento, falar de uma dor, falar que não gostou, falar que não está feliz ou falar que está chateado. Então, hoje, a gente vive numa sociedade que demonstrar sentimento é fraqueza. Então, as crianças estão crescendo desse jeito. De que, a criança cai, se machucou, chorou. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nossa, você caiu, né? Doeu mesmo, eu sei que dói, eu já ralei o joelho. O que a gente pode fazer juntos para amenizar a dor? Agora, o discurso não, tá tudo bem, levanta, segue, vai. Você, na hora ali, você mata o sentimento da criança e a oportunidade que ela deu de falar sobre o sentimento. Sim. A gente vive num momento que as crianças, elas são
violadas mesmo, né? De não poder falar, se falar errado, e quando fala, ameniza, né? Claro, né? Enquanto eu sempre falo, o meu bordão, né? Seja o adulto da relação. O adulto, ele consegue entender quando a criança está realmente falando de uma dor física ou psicológica que seja, ou quando ela está usando de artimanhas que a criança também usa disso, né? Mas o adulto, ele tem que saber essa diferença, né? Daquilo que é manipulação ou daquilo que realmente é uma dor, uma violência que precisa ser falado. E isso reflete, se a gente olhar mesmo a juventude hoje, vamos pensar em jovens, né? De 15, 18, até os 18 anos ali, né? O nível de crianças, né, jovens medicados, que tentaram suicídio, é porque eles não tiveram espaço para falar. Sim. Ninguém fala para eles, né? É tudo muito à flor da pele, a juventude hoje, o bullying tá estourando. Às vezes a criança nem entende, né? O jovem nem sabe o que realmente é um bullying, mas na cabeça dela ela tá sofrendo um bullying. Não é conversado sobre isso abertamente. As pessoas, elas não deixam as crianças falarem, não dão credibilidade para aquilo. Aí pensa, uma criança que nunca fala. Uma criança que guarda para ela o sentimento. A primeira vez que ela fala, ninguém dá a importância que ela gostaria, né? Como que ela vai fazer? Ela não vai falar. Ela vai ficar cada vez mais retraída. E aí vai gerando aquele sentimento, aquela frustração, aquela falta de espaço, e reflete totalmente na juventude e depois, né, gente, até na vida adulta, né? Porque hoje também, vocês como psicólogas devem ter esses dados do mesmo jeito que aumentou muito, né, os tratamentos psicológicos, até com medicação mesmo para criança, para adulto também, né? Sim. Os adultos estão inseridos num mundo que é tudo medicação também, né? Sim. E Isa, qual que seria o papel do pedagogo dentro desse cenário, assim, quando vocês identificam que talvez, quando há uma suspeita, uma confirmação de um caso mais grave de violação de direitos, qual que é o papel do pedagogo em agir com a rede de proteção? O primeiro passo sempre é pedir ajuda para o conselho tutelar, né? Por mais que nós somos uma instituição, enquanto escola, enquanto pedagogo, né, enquanto qualquer lugar que ofereça apoio à criança, é um assunto muito delicado e que ele fere muito o direito de muitas pessoas, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca prestei concurso público porque eu não tenho ainda força psicológica para trabalhar numa escola que eu sei que eu vou encontrar muito disso, né? Então, eu abri mão de trabalhar porque eu preciso estar bem para cuidar do outro, né? Então, enquanto escola, enquanto instituição, é sempre o conselho tutelar. A gente não tem, claro, negligenciar nunca, né? A gente sempre aciona o conselho tutelar e vai analisando o caso pertinho ali. Enquanto pessoa, a gente tenta acolher a criança e tentar tirar o máximo de informação para poder fazer esse direcionamento, né? Porque fere o direito da família, fere o direito da criança, fere o direito da escola, fere o direito da mãe. Então, assim, são várias categorias de sentimento feridos. Então, a gente tem que ser muito cauteloso e partir do que é correto, né? Então, o conselho tutelar é sempre o principal, assim, que vai fazer os principais direcionamentos até para a própria instituição, porque, como eu disse, os direitos são feridos, né? E quando a gente fere o direito de alguém, não são todos que têm a maturidade emocional para entender que não é pessoal o negócio, né? Então, às vezes a família se volta contra a própria criança, né? Se volta contra a própria escola. Então, a gente tem que deixar, claro, fechar os olhos não, mas eu falo assim que é uma corda bamba, porque você não pode deixar de fazer, mas também você não pode se envolver pessoalmente naquilo, né? Então, a gente deixa para o órgão que é responsável e que tem todas as diretrizes para isso, né? Sim. Sim, se pra gente que é adulto já é difícil, às vezes, lidar com uma situação, imagina pra uma criança que nem entende o que tá acontecendo, né? Não. Tá bom, tá certo. Muito obrigada pelos seus compartilhamentos. Imagina. Isa, pra gente fechar agora, de que forma que a sociedade, assim, a gente como um todo, consegue construir espaços mais protetivos e estimulantes para essas crianças e prevenir essa violação? Espaços ali, eu digo, em casa, na rua, na escola.
Eu acho que tudo, igual eu falei, né? Tem movimentos que é do macro pro micro. Mas eu acho que a gente chegou num momento de uma sociedade que a gente precisa fazer o caminho inverso. Até mesmo no meu trabalho aqui, eu sempre penso nisso, assim, né? Como fazer as pessoas entenderem que a criança precisa ser criança, não quebrar tanto esses direitos, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer o caminho da volta. Então, por exemplo, hoje eu tenho 36 anos. A minha infância, eu escreveria 10 livros sobre a minha infância. A minha infância foi uma infância muito boa, muito livre, entre aspas, tá? Não achem que o livre porque hoje em dia a palavra livre parece que é a liberdade geral, assim. Não. Mas eu fui criança. Eu tive a infância que hoje as crianças deveriam ter, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Então, assim... Desculpa. Eu acho que a gente tem que primeiro olhar para nós. Qual foi a infância que você teve? Como que você queria, por exemplo, que fosse o seu dia de trabalho hoje? Então, projetar na sua vida hoje o que você poderia repensar, né? E trazer de volta de quando você era criança, né? Então, assim, uma rotina um pouco menor, uma rotina um pouco que você consiga, em 10, 15 minutos, dar uma volta fora, você consiga sair um pouco, vamos dizer assim, né? Do lugar fechado, do ar-condicionado. Então, o quanto foi importante para você ser uma criança livre. Porque a partir do momento que as pessoas entenderem o quanto aquilo é importante, os espaços vão estar abertos. Porque espaço tem, né, gente? Se a gente parar para pensar, vamos comparar um shopping e um parque no domingo, onde tem mais gente, né? Então, tem que partir do adulto. A criança não vai sozinha. Não é a criança que escolhe ir ao shopping, né? O pai que escolhe ir ao shopping porque para ele é mais vantajoso, é mais talvez seguro, ou, né, tem mais atrativo. Então eu acho que tem que fazer o caminho inverso. Não são os lugares que tem que oferecer, são as famílias que querem buscar esses lugares, né? Dentro de casa, por exemplo, o que você quer oferecer? Como foi a sua infância dentro de casa? A minha foi montando quebra-cabeça. A minha infância era aquela que eu lavava louça, eu tinha minha obrigação com 10, com 11, com 12, e aumentando o nível de dificuldade, né? Então, hoje, assim, você tá criando um filho que ele arruma a cama, que ele põe o tênis dele para fora, que ele arruma a própria mochila. Então, eu acho que tem que começar de dentro para fora. Agora, a gente tá num movimento que não dá mais para ser, assim, o mundo oferecendo, mas as famílias querendo oferecer, aí... Depois que eu arrumo a minha casa, eu arrumo meu vizinho. É assim a história, né? A gente não consegue mudar todo mundo, mas a gente consegue mudar o que é dentro da gente, o que está dentro da nossa casa. Então, oferecer uma rotina de atividade para as crianças, que elas tenham que sim fazer trabalhos domésticos, né? Na medida da... Claro, né, gente? Sempre aquilo da habilidade dela de acordo com a idade. Crianças que elas sejam responsáveis por cuidar daquilo que são delas, né? Então, guardar os brinquedos, tá? Se ela guarda o brinquedo, quando ela sair de casa, ela for trabalhar, ela vai ter uma mesa organizada. Ela vai conseguir organizar o ambiente dela de trabalho. Então, é um passinho de cada vez. Então, hoje os ambientes precisam ser menos estimulantes, né? Então, eu fiz a comparação do shopping com o parque, né? O shopping é muito estimulante. Para tudo. Psicologicamente falando, consumismo, alimentação... Enquanto o parque, se você falar, é só um parque. Não, gente, não é só um parque, né? É sentar na grama, é fazer um piquenique. E assim, o que eu sempre falo, né? O gostoso dá trabalho. É muito mais fácil no shopping. Você chegar no shopping, tem a brincadeira pronta, tem o brinquedo pronto e a alimentação pronta. Agora, você fazer um piquenique no parque vai exigir você ir ao mercado, você arrumar a sacola, você ir no parque, você estender a toalha. Mas os benefícios são incomparáveis. Então, se eu pudesse hoje criar um movimento, seria comece em casa. Comece em casa, dando um ambiente limpo, entre aspas, para as crianças, assim, de superestímulo, e até mesmo para o adulto mesmo. Então, eu vejo assim, né, eu tenho filho, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinhos. E eu sempre falei, assim, o que eu quero passar para os meus sobrinhos é um pouco da infância que eu tive. Então, eles assistem tela? Assistem, né? Hoje em dia também é difícil você falar 0 telas, né? Mas eles mais leem livro do que eles assistem uma tela. Então, a gente vai, por exemplo, às vezes ao shopping, eles querem ir na livraria. Então, antes de dormir, a gente lê um livro. E como que eles aprenderam isso? Porque eu fazia isso. Igual eu falei, as crianças são espelhos, né? Se você come uma banana, seu filho, seu sobrinho, ele vai comer uma banana porque ele tá vendo você comer banana.
Então, se você come um livro, lê um livro, ele vai ler um livro. Então, começa em casa. Aí em casa, depois você produz em qualquer ambiente. Perfeito. Isa, muito obrigada pela sua participação. Sempre aprendi muito com você. Continuo aprendendo. Você tem uma história linda na educação. E eu acho que é muito importante esse tema para uma sociedade como um todo, não só nós profissionais que estamos inseridos nessa área dos direitos humanos, mas as crianças são o nosso futuro, né? Então, é um dever da sociedade como um todo protegê-las, zelar realmente por isso tudo que a gente conversou, como poder explorar, poder descobrir o mundo, né? Porque isso é o que deve ser feito na infância. Então, muito obrigada. Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, se não, eu passo a palavra para a Isa, para ela finalizar, se quiser falar alguma coisa. E é isso, muito obrigada, tá? Não, a Isa foi perfeita. Acho que ela trouxe o que a gente realmente vive, assim. A gente vê muito na clínica isso também, de o número de crianças que chega pra gente atender. O quão cuidado a gente tem que ter com isso. E é isso que você falou, tem que começar em casa, sabe? A gente não tem como cobrar algo se a gente não pratica nem dentro do nosso próprio lar. Exatamente. Eu vejo muito que hoje em dia os pais trabalham muito, né? Ambos os pais, né, hoje. Mas, assim, como a gente não consegue mudar ainda, né, a forma de trabalho do mundo, a gente tem que cuidar das nossas crianças e dar ali uma atenção, por mais cansado que a gente esteja, para a gente ter pessoas boas para o nosso futuro também, para cuidar da gente lá para frente, cuidar do mundo. Eu acho que cada vez mais a gente está perdendo isso, né? Até essa visão de futuro. Então, crianças serão os próximos professores, os próximos engenheiros, os próximos chefes de cozinhas, né? Então, é um ciclo, né? É um ciclo que a gente precisa estar preparado e preparar essas crianças. E agradeço vocês a oportunidade de estar aqui falando. Eu falo assim que como falta também esses momentos de roda de conversa sobre esses temas que às vezes as pessoas não querem conversar, mas precisam ser conversados, né? Eu acho que troca de experiência, troca de vivência entre profissionais, independente da área que seja, faz a gente abrir um pouquinho os olhos, né? Para tudo isso que a gente conversa, né? Então, eu agradeço muito e que a gente tenha outras oportunidades, né? De sentar, conversar de outros temas e ver o quanto as crianças precisam, sim, de um olhar, precisam de um reavaliar, né? Como está sendo essa infância. Muito obrigada, meninas. A gente que agradece. Obrigada, Isa. Bom trabalho. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tchau.